Seja muito bem-vindo a mais um TikTok. Já estamos no centésimo... Alguma coisa. Milésimo, alguma coisa TikTok. Milésimo não, centésimo. Eu sou a Carla, ela é a Carol, nós somos especialistas em chá e sommeliers de chá. Dar chá pra quê? E da Blue Dog Revolution. O nosso objetivo é fazer com que você, aí do outro lado, que está nos assistindo, comece a beber mais chá, mais camélia sinensis, porque a gente acredita que as pessoas que bebem mais chá são mais felizes, certo? E a gente também forma os novos empreendedores de chá do Brasil. Uma coisa leva a outra. Mais empreendedores no Brasil, mais pessoas bebendo chá, mais pessoas tendo acesso ao chá, que é o que a gente quer. E hoje estamos aqui para falar de um assunto super... que sempre perguntam pra gente. Maltratado esse assunto. E sempre chega pra gente, direct e-mail, meninas, como é que eu faço o chá verde? Uhum. E aí a gente sempre recebe essa pergunta e a gente explica, mas a gente resolveu dedicar um único TikTok sobre isso, porque quando a gente ouve como é que eu faço o chá verde, parece que o chá verde fosse uma entidade de um único ser. Que fosse vivo. uma coisa só, que fosse... Isso. Chá verde é uma coisa só, que é a maneira que a fitoterapia trata o chá verde. Exato. Eles tratam como uma coisa única só. coisa. A fitoterapia, ou todo mundo que ainda não conhece sobre o mundo da camélia sinensis do chá e não entende ainda, e tá tudo bem não entender, a gente sempre fala sobre isso, porque, na verdade, o chá é um universo que ainda está sendo descoberto pelos brasileiros, é um universo maravilhoso e o bom é que ele é infinito de informações. Essa é a grande maravilha do chá. Portanto, o chá verde não seria o chá verde, seria a família dos chás verdes. Quando a gente fala de chás especiais, a gente está falando de camélia sinensis, a gente está falando de 6 famílias. Vamos falar quais são de novo? Porque a gente sempre comenta sobre elas, mas a gente tem o branco, o verde, o amarelo, o preto, o puê, os oolongs. O puê também é conhecido, na verdade, como chás escuros. Isso, Mas, dark tea. seriam os dark teas, os chás escuros. Então são essas 6 famílias. Dentro dessas 6 famílias temos o chá verde. E o chá verde é uma família. Então uma família é composta por vários membros. E é uma família muito grande. E maravilhosa, porque assim, se a gente está falando de chá verde no Japão, é uma coisa, se a gente está falando de chá verde na Índia, é outra, se a gente está falando de chá verde na China, é outra, não são os mesmos chás, cada país decide produzir seus chás verdes. Então, pra gente responder essa pergunta, o que a gente faz? Bom, primeira coisa, eu acho que você tocou num ponto muito pertinente, que é a gente falar o que é o chá verde. Vamos começar por aí, pela família. Vamos começar o que pela é essa família, o chá verde. Então a gente já falou que a planta é a camélia sinensis. Perfeito. Dentro da própria camélia sinensis, gente, você tem camélia sinensis, sinensis assâmica e sinensis cambodiana. Cambodiana para mistura genética, Isso. sinensis assâmicas, você delas pode fazer chá verde, chá branco, todas as famílias da mesma planta. Todas. E uma única plantinha que, dependendo de um monte de coisas que acontecem com ela na plantação e nos processos, antes da colheita e pós-colheita, ela pode virar uma família completamente diferente. Exato, e resultar num chá completamente diferente. Muita gente vira pra gente e fala, mas peraí, a planta do chá preto é a mesma do chá verde? Mesmíssima. Mesma. Os processos é que são diferentes. Totalmente diferentes. Exatamente, e aí resulta uma coisa diferente. E mesmo dentro da camélia sinensis ou sinensis assâmica, você tem os cultivares, que são as diferenças dentro do DNA da planta. Mas aí já é assunto para especialista, Mas não isso, vamos confundir a galera agora. Mas isso é só para vocês entenderem que o chá verde tem uma infinidade de possibilidades. A dimensão de quão que vasto vai até o DNA da planta. Vai até o vai DNA. do DNA, o solo, o sol, o regime de chuva, todo o conceito de terroir. A gente tem um TikTok só sobre terroir, em que a gente fala sobre isso. Sim, então, vejam depois, esse TikTok é maravilhoso. Exato, e aí você pode ter uma infinidade de possibilidades dentro da família do chá verde. E o que faz um chá verde ser um chá verde? Pra gente começar a responder essa pergunta que sempre fazem pra gente, a gente vai responder. O que aconteceu? Há um pequeno acidente ali atrás da câmera, não tem problema. Já foi. Mas é estranho. Tá. Já entendi. Não. Por que o negócio do gato tá em cima do sofá? Fui eu que coloquei. Então porque senão a Mariana ia fazer muito barulho, porque a nossa cachorra Mariana está entrando no brinquedo do gato, fazendo muitos barulhos. Aí eu botei em cima do sofá, ele acabou de cair com o vento. E o Alfredo, em cima da cabeça do Alfredo. Saiu correndo porque eu não sabia o que estava acontecendo. Vamos voltar devagar. Para o nosso TikTok, para você. Vamos lá. O que faz um chá verde ser um chá verde?
O processamento do chá verde após a colheita é impedir que ele se oxide. O que é a oxidação? Pegou a maçã, deu uma mordida. Ação do oxigênio, ali você vai ter aquele escurecimento. Berinjela, fatiou uma berinjela, aí foi lá no banheiro, lavou a mão, fez alguma coisa, atendeu o telefone, quando você volta, a berinjela já está. A oxidação é a ação do oxigênio naquilo que não está mais vivo. Então ele começa a se degradar. Não, na verdade, a oxidação até com o que está vivo. Sim, verdade. A oxidação afeta tudo. Afeta tudo. Mas é que eu gosto de dar esse exemplo, porque quando a gente pensa em oxidação, a gente pensa em oxigênio. O oxigênio é o que nos mantém vivos. E ao mesmo tempo também é o que nos oxida e nos envelhece, né? Causam cabelos brancos, como os meus. Enfim, aí já são vários outros processos. Mas se você pega um alimento que você já tirou, a camélia sinensis, você tirou ela da raiz, você colheu. É isso que você está falando. Você matou ela de uma certa forma. A maçã você tirou ela da árvore, a laranja, a banana que você descascou. E até ela, com a casca, ela começa a escurecer. E ela fica mais doce, mas ela escurecer é o quê? O processo da oxidação. Beleza. Então, qual é o objetivo? Quando você tem a intenção de fazer um chá verde, é não permitir que ela oxide. E como que você faz isso? Você faz isso através de um processo que a gente chama de fixar o verde. Uhum. E, na verdade, você submete aquelas folhas a uma alta temperatura para que você desative as enzimas que aceleram a oxidação. Você quebra elas. Exatamente. Você quebra essas enzimas e aí o que acontece? Você não deixa a folha oxidar. Então a folha fica mais próxima do que ela é ali assim natural, que ela colheu. Né? Isso. E a gente é mais tem que entender, verde, né? Ela é verde. Isso. E a gente tem que entender que os processos sempre visam desidratar a folha. Sempre. Porque desidratando ela, com menos água, ela está menos propensa a sofrer a ação não só do oxigênio, mas também de micro-organismos. E aí você dá uma estabilidade para ela. Fungos, tudo isso. Então, quando você colhe o chá verde, você colhe a Camellia sinensis, para você fazer um chá verde, você tem que submeter as folhas a essa temperatura mais alta para você cessar a oxidação e deixar ela mais verdosa. E o que acontece? Você tem várias maneiras de fazer isso. Mais uma diferenciação. Então, por exemplo, os japoneses... vai de país para país também, né? Os japoneses usam o quê? Vapor. Então, eles vão aumentar a temperatura através de vapor. Vapor mesmo, como se a gente entrasse numa sauna. Os chineses... Bem mais intenso, aquela sauna que você não quer entrar. Eu morro de medo de sauna. Sabe aquela sauna a vapor? Parece que tá asfixiando. É mais ou menos isso. Vapor. Eu não gosto de vapor? Não gosto de nenhuma. E aí, os chineses usam woks ou plataformas de metal. Bota ali no metal que aquecem. Sim. E aí, você... para o verde, você fixa o verde, isso. Que é a maneira que a gente fala. E tem outras maneiras também, tem também com brasa, tem N maneiras de você fazer isso. Daí você já começa a pensar, né? Nossa, já tem uma variedade, porque... E essas maneiras vão, na verdade, definir o tipo de chá que você vai ter verde, né? Ele vai definir processos. Você tem que fazer esse fixar o verde, é a premissa básica da família dos chás verdes. Daí, o que vem depois... É o que vai fazer, por exemplo, você ter um... pan firing. Isso, um pan firing na China, que é o que você faz no wok. No metal. Que você fixa o verde no metal, ou você vai fazer ele como os japoneses, que você está fazendo com vapor. Daí você define tipos de chás também. Não é só isso que define o tipo de chá. Não é só o processo. Tem N coisas, gente. Tem coisas que acontecem na plantação, como a gente falou. Se você quiser conhecer um deles, a gente tem um TikTok sobre Gyokuro. Boa. Bem lembrado. O Gyokuro, a gente explica em detalhes o processo só dele. E Gyokuro é um chá que você com certeza tem que tomar alguma vez na sua vida. É um chá verde maravilhoso, premium. Não é um chá barato. É um chá caro. Caro é relativo. Isso é um outro assunto. Eu não acho caro, a gente consome muito. Xícara, valor por xícara, ele não é caro. Porque ele dá mais infusões. Exato, para tudo que acontece com ele. Mas vamos voltar então aqui, porque a gente está falando em geral da família. Bom, então entendido. Chá verde, Camellia sinensis, que você evita a oxidação. E por isso, ele geralmente tem um sabor mais herbal. E um sabor que também é muito específico do chá verde, que é o umami. Umami. E aí, se a gente fosse comparar chineses, japoneses, eles também são diferentes. Isso. Herbais e umamis menos ou mais pronunciados em cada um. A gente sempre diz, se você é uma pessoa que adora
saladas, legumes, vá para os chás verdes japoneses. Isso. Se você é uma pessoa que não curte muito, você não tá na praia das saladas ou come a salada só por obrigação, evite os chás verdes japoneses, vai para os chás verdes chineses, que são um pouquinho menos herbais. Talvez são mais amigáveis. Com um umami um pouquinho mais pronunciado. Eu acho isso deles. O umami é um sabor que você sente no centro da sua língua. Difícil de explicar. Mas a explicação clássica dele é aquele pozinho Ajinomoto. Ou tomate, que ou também tomate, tem. Cogumelo. Cogumelo, não cogumelo em conserva, não é o champignon, é um shiitake que você faz ali na manteiga, aquele êxtase. É porque o umami, outro dia eu tava falando isso com uma aluna, o umami ele se confunde muito, ele tá muito ali rente ao herbal. Então a gente tende a achar que ele não é. Porque o herbal é uma nota, o umami é um sabor. Exato, obrigada. Só que aí, às vezes, essas duas coisas se confundem, elas ficam meio misturadas. Será que isso aqui é umami? Porque é um sabor difícil da gente descrever. Porque a gente no Ocidente não está acostumado com ele. Mariana e Poliana. Ele não é fácil de você descrever, ele é complexo, não é uma coisa do nosso dia a dia. É porque o Ocidente não está acostumado com o umami. Então a gente mas acaba é uma achando sensação na língua, tá, gente? Todos os sabores, doce, salgado, amargo, tudo isso é uma sensação na língua. Mas quando a gente pensa em herbal, ele fica mais claro. Pra gente é mais fácil falar do herbal. O herbal é o mato, a grama, o espinafre, a rúcula, a alface, isso tudo lembram... Se bem que a alface é doce pra caramba, né? Eu acho a alface doce. É verdade, acho a alface doce. Mas vocês entenderam, é essa coisa mais graminha. E isso é o que lembra muito para os chás verdes japoneses. Por favor, não entendam, assim, chá verde japonês não é graminha, tá? Senão acabou de matar o chá verde japonês. Tem muito mais do que isso. Mas se a gente tá falando do herbal, se a gente tá falando do herbal, ele tem essa coisinha. Os chás verdes japoneses também tem notas de sal, da alga. Então, se você não curte isso, não vai para esses. Mas vamos continuar. Então falamos da família, entendido, chás verdes. Entendeu o que é chá verde? Fixar o verde. Por isso eles têm essa corzinha mais verdosa, próxima à plantinha viva lá na plantação. E o sabor mais herbal. E agora, o que acontece? O chá verde é muito injustiçado. Porque 99% das pessoas prepara errado o chá verde. E aí, condena o chá verde. Na verdade, são dois problemas. Muitas vezes compra errado o chá verde. Vamos falar disso, de onde comprar, quais Compra errado o chá verde. Tem coisa que é vendida por chá verde, que eu olho aquilo dali, eu conheço Camellia sinensis, eu falo, isso não é chá verde, e é vendido como chá verde. Mas aí é porque a galera que vende... Ou tá vendendo qualquer coisa. Pega um troço lá que é verde e diz, isso é chá verde. Não é. Então acontece muito, muito, muito de você ter chá verde que não é chá verde. Ou você ter... o famoso louro sendo vendido como chá verde. Ou você verde. tem um chá verde que é super mal armazenado. Também. Ou, a segundo motivo, que é o que cai 99% das pessoas, ele tá mal preparado. E aí vem aquela coisa, chá verde é amargo, chá verde é ruim, chá verde... Não. Verdade. Chá verde talvez seja o mais consumido no mundo, porque a grande produção chinesa e japonesa é de chá verde, e são povos que consomem muito chá verde. Muito. Tá? Ninguém ficaria tomando um troço ruim. A gente sempre fala, gente, que chá ele não é ruim. O que a gente tem que aprender é fazer o chá. E no Brasil, o que você falou, todo mundo faz errado. Mas é porque a maioria das pessoas que ensinam acabam ensinando errado. Porque as pessoas bota todo mundo no mesmo balaio. Então é só chá verde. Então como é que faz só o chá verde? Chá verde só se faz desse jeito. E o que a gente está explicando aqui hoje é que bom, primeiro, vamos entender, não é só um chá verde, é uma família com diversos tipos de chá verde. São centenas de chás verdes produzidos no mundo, completamente diferentes um do outro. E, obviamente, a gente tem que entender como é que a gente faz, pelo menos, essa família. E é disso que a gente vai falar agora. É isso aí. Bom, então vamos lá, porque é para isso que a gente está aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, com tudo que a Carol explicou, o chá verde é uma folha muito mais sensível do que outros chás, se a gente, por exemplo, comparar com os pretos, ou se a gente comparar com os chás escuros, os famosos puês, porque ele é mais delicado. Se a gente fosse pensar, se a gente fosse normatizar, e eu não gosto de normatizar nada no chá, sempre falo para os nossos alunos, né? Nada no mundo do chá é determinístico. Mas se a gente fosse colocar uma regra, tentar passar uma regra em termos de delicadeza, a gente teria os chás brancos como os mais delicados,
porque eles têm um processo muito mais simples, que a gente não vai entrar nele hoje para não fazer uma zona na cabeça de todo mundo. A gente teria os chás verdes logo em seguida. Então, por isso, o que a gente tem que pensar quando a gente está infusionando um chá verde? Quando a gente vai começar a preparar um chá verde? Eles são mais delicados. Eles são mais sensíveis. Então, sempre que eu tenho um chá muito mais delicado e mais sensível, eu vou trabalhar com um tempo de infusão menor e eu vou trabalhar também com uma temperatura menor. Tem exceções? Sempre tem exceções. E a regra que eu estou falando aqui é dentro de uma técnica ocidental de você fazer chá. É na chaleira, é na famosa Tea Maker. A gente tem uma aqui, para quem não conhece a Tea Maker, tá? A Tea Maker nada mais é do que uma réplica moderna de uma chaleira, certo? Então, não estou falando na técnica oriental, que a gente estaria falando de um Gong Fu, onde a gente tem infusões... Tem um TikTok só sobre Gong Fu. Boa. Se você quiser saber o que é, tem um só sobre Gong Fu. Após terminarmos aqui, você vai lá ver exatamente para entender um pouquinho essas diferenças dessas técnicas. Então, o que eu estou falando aqui é para uma técnica ocidental. Dentro da técnica ocidental, sim, chá verde vamos infusionar em menos tempo e menor temperatura, porque eu tenho uma folha mais delicada. Se eu pego e jogo 90 graus num chá verde, eu vou dar literalmente um tapa na cara do chá verde e aí ele vai fazer assim... literalmente jogar tudo que ele tem para jogar em 1 segundo e aí sim eu vou correr o risco de ter um chá amargo. A sua Siri quer falar. Um chá amargo. Hoje tá acontecendo tudo nesse TikTok. E ela botou assim, chá amargo. Sério? Ai, gente, não acredito. Mostra aqui. Não, mas não, eu tirei agora, acabei de apertar. Tá bom. Siri, chá amargo. Não é chá verde. Se a Siri errar, bane chá. Vamos ver. Siri tá cancelada. Vamos ver. E aí, Siri? Chá amargo, Siri. Fala. Chá amargo. Você precisa desbloquear o iPhone. Continuando. Você tá realmente fazendo isso? Você quer saber sobre Priscila Chá? Não, Priscila. Foi pra Priscila? É uma amiga nossa do chá. Bom, voltando. Então, sempre pense isso. É mais delicado. Eu não posso dar um porradão de temperatura. Eu não posso trabalhar com muito tempo também. Porque se eu tô trabalhando com chá verde a 10 minutos de infusão... Acabou, gente. Quantas vezes a gente escuta isso? Chá verde é ruim, amargo. O que eu faço? Fervo a água, bota o negócio, deixa 10 minutos. Caraca, acabou com o chá verde. Vai ficar horrível. Nem a gente que toma muito chá, a gente vai conseguir tomar isso. Não nem dá. O chinês. Porque, não, exato. Nem os chineses e os japoneses tomam assim, porque fica tão herbal, tão e amargo. E aí acontece, porque a grande versatilidade do chá, eu acho, talvez não diria grande, mas uma delas é que quando a gente está infusionando chá, a gente sabe que o chá, diferentemente de outras plantas, ele te dá várias infusões. E a gente sempre explica isso. O que é o conceito de várias infusões? Que parece uma coisa simples, mas acaba que fica difícil de entender. E é o quê? Se eu estou usando ali 2 graminhas de chá, com aquelas mesmas 2 graminhas, eu consigo fazer elas várias vezes. Então, quando eu estou trabalhando com a Camellia sinensis, com, por exemplo, meu chá verde, que é o assunto hoje, eu sei que aquele chá verde ele vai pelo menos me render o quê? Se eu estou falando de um chá verde puro, 2 ou 3 infusões. Ou mais. Depende. E aí é o ponto que eu vou entrar agora. É o segundo ponto. Mas o que eu quero dizer com isso? Se eu estou fazendo Camellia sinensis, chá verde, chá especial, eu tenho mais xícaras. Então eu nunca tenho que dar uma porrada nele porque eu vou extrair tudo de uma única vez. O objetivo não é esse. O objetivo é a gente extrair pouco a pouco ele, porque com isso eu vou saboreando diversas infusões. Esse é o grande diferencial do chá. Porque o chá não é o chá pra quê? Né? Aqui a brincadeirinha dupla, né? Não é o chá pra quê? É o chá... Ou até poderia ser pra quê? Pra beber, pra apreciar ele. Não é pra quê no sentido só de benefício. A gente sabe que a Camellia sinensis tem diversos benefícios, dos mais simples aos muito mais importantes que a gente já fala. A gente também tem esse toque sobre isso. Mas é o quê? Então, o objetivo é você aproveitar, você degustar. Literalmente isso. Então, se aquelas 2 graminhas vão me dar 3 xícaras... Nossa, eu vou degustar uma xícara a outra. Acorda, não dorme aí. Tá dormindo aí que eu tô falando, você tá dormindo. Não. É que pra ela esse assunto já é óbvio. Então... Não, sabe por que é? O que foi? Eu tô morrendo de dor de cabeça. Por quê? Só que eu já tomei um remédio até já o final sei, desse você tá com sede. Pode ser. Pega ali. Continua aí. Temos aqui um oolong que eu já deixei gelado pra gente beber. E a gente tá falando de chá verde, mas eu vou beber oolong porque eu tenho um monte de oolong pra beber.
Pega porque eu tô com sede. Então é o seguinte, degustar, apreciar cada xícara. Não dê um porradão no seu chá verde. Não faça em alta temperatura na técnica ocidental. Faça em pequeno tempo. Outro ponto importante, importantíssimo de quando a gente vai fazer uma infusão e dos chás verdes, a gente tem que olhar para as folhas antes de infusioná-las. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho, por exemplo, um chá de folhas picadinhas, e a gente vai mostrar isso agora, eu tô falando que eu tenho... E aí é física, galera, é total aula de física. Então, se eu tenho um chá que ele tá mais picotadinho, que as folhas estão mais quebradiças, eu vou ter o quê? Quer explicar você que é a senhora física? Ela fez geologia. Eu entendo de física no alimento, na cozinha, nos chás, mas eu não sou a melhor pessoa para explicar isso. Sou a pessoa da física sensorial. Quando começa a botar em matemática, eu não entendo nada. Gente, isso vale para todos os chás, tá? Não é só pro chá verde, não. O que acontece? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a infusão é um processo físico e ela tem fatores que vão influenciar elas. Ao todo, são 5 fatores. A gente fala isso já falou isso em outros TikToks. São 5 fatores, 5 premissas. Por isso que a gente não gosta das tabelinhas. A primeira é o tipo de chá. E dentro do tipo de chá, não só vem as famílias, como vem o que a Carla está falando. Tamanho das folhas, enrolamento, várias coisas que estão relacionadas à folha. O segundo parâmetro é a água. Como é que é essa água? E se tipo de água, qualidade. Qualidade da água. Terceira coisa é a proporção. Isso. É o quanto que você tem de água versus folha e a proporção também está relacionada ao container. Esse o quanto que está ali. O quinto o terceiro. O terceiro é o container. Isso. Que é o container, é a proporção e o container. E aí você tem o quarto, que é tempo, e o quinto, que é temperatura. Então são 5. Exatamente. O básico do básico a gente costuma ter, quando você vê uma tabelinha, é família, tempo e temperatura. Isso. E o que a Carol falou do espaço, quantidade de água versus quantidade de folhas, é exatamente o que eu estava falando. O que eu estou explicando aqui é na técnica ocidental, porque essas quantidades mudam completamente na técnica oriental. Exato, a proporção e o container. Então, no ocidental, a gente está sempre falando minimamente de 2 gramas para 200 até no máximo 300 ml de líquido, de água, certo? Isso aí. Então, se eu tenho folha picada... E aí, num dos parâmetros, que é exatamente o tipo de chá, o chá verde, a folha picada, você aumenta a superfície específica, ou seja, a superfície em contato com a água. Enquanto a água está ali naquela... Que ela consegue atingir toda a folha. E o que acontece com isso? Qual é o resultado disso? Ela libera muito mais rápido todos os seus componentes. Então, se você botar uma temperatura muito alta, por exemplo, ela vai fazer o pum, que a Carla falou. Então, se você pega um chá verde que é todo picadinho e você coloca ele numa água quente, ele vai, Vídeo chá de saquinho, né? Se você pegar uma folha que é maior que a inteira, essa superfície específica de contato com a água ela vai ser menor e por isso ela vai demorar mais a liberar todos os seus componentes. Então, entenda o seguinte, se eu pegar a água na mesma temperatura, com o mesmo tempo, e colocar um chá picadinho e colocar um chá de folha inteira... Mesma quantidade de folhas, gramas pesadas. Isso, congelei aqui tempo e temperatura, igual nos dois, o que vai acontecer? O verde picadinho vai liberar mais componentes do que o verde inteiro. Isso. Então, se esse tempo e essa temperatura for alto, por exemplo, o verde picadinho vai tender a amargar. Ele vai liberar mais coisas, vai liberar mais taninos, vai liberar tudo. Ele vai tender a amargar. Se o tempo for alto, ele só vai amargar se você jogar ele pelo mesmo parâmetro da folha inteira, que é o que a Carol está querendo dizer. Exatamente. Eu estou comparando essas duas coisas. Ele vai tender a amargar mais rápido do que o de folha inteira. E eu não vou aproveitar o conceito de várias infusões, que é exatamente para apreciar. Então eu deixo ele jogar um pouquinho, corto a infusão, paro, tiro as folhas da água, bebo minha bebida. Isso aí. Faço uma segunda infusão, então ele vai liberar mais um pouquinho. Então, o primeiro parâmetro que vocês estão vendo aqui, que vocês têm que ver é o seguinte. Toda vez que você vê um chá verde picadinho, você já sabe que o tempo e a temperatura vão ser menores do que um chá verde de folha inteira. Perfeito. Beleza? Observou o parâmetro folhas. Isso, tamanho das folhas. Tamanho das folhas. Lógico que se a gente está falando de um chá verde, de repente, que é grande, né? Folha, você sabe que é a folha inteira, mas ele tá mais enrolado, ou ele tá virado no próprio eixo, isso vai fazer com que a minha infusão ainda demore um pouquinho mais. Porque aquela folha tem que se desenrolar um pouco. Isso acontece
por exemplo, muito nos oolongs. A gente vê, não todo oolong é enrolado, mas alguns oolongs são aquelas bolinhas enroladas. E aí, até elas se abrirem, se desfazerem, isso acontece num chá verde enrolado, que a gente tem muito conhecido, muito popular, é o gunpowder. O gunpowder, esse nome vem exatamente de como se fosse uma bolinha de como é que é? O gunpowder é o pólvora. Como se fosse uma bolinha de pólvora. Bom, eu nunca vi pólvora na minha vida. Bolinha de pólvora. Mas é como se fosse exato, é uma bolinha. Então, essa bolinha, para ela se desenrolar, ela demora um pouco mais de tempo. Então, isso a gente também tem que considerar. Só que a gente tem exceções, como tudo. Nada no mundo do chá é determinístico. Eu posso ter chás verdes que, embora eles sejam de folhas inteiras, eu posso ir a muito mais tempos maiores do que o habitual. Então, se a gente está falando, o que a gente está falando de chá verde para tempo, mais ou menos? A gente está falando aí em torno de 65 até 75 graus. Não, tempo não, isso é temperatura. Perdão, tô falando temperatura, isso. Temperatura, entre 65 até 75 graus. Ah, Carla, isso quer dizer que eu não posso subir para 80, 85 meu chá verde? Pode, mas a gente tem que estar falando que você tem que ir. Se você está começando no mundo do chá, você tem que começar de uma forma conservadora. Exato. Então, a Carla falou 65, 75, cara, eu vou começar com 65. Se você não sabe essa temperatura, nós temos um TikTok sobre como você vê na panela a temperatura. Se você não tem uma chaleira, se você não tem um termômetro, tem jeito de fazer na panelinha do fogão. Isso, tem uma ideia do que é os 65 graus que a Carla está falando. Que é importante a gente trabalhar com temperatura não milimétrica, assim, de 62, 63, isso não nesse momento. Mas um range, né? Um mesmo range de temperatura. Isso, então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. A gente tem o Dragon Well, é um chá verde chinês, muito conhecido também. Ele é para ali com o Gyokuro em termos de tão premium, né? Ou seja tão bom ou tão gostoso, embora eles sejam completamente diferentes em termos de sabor. E o Gyokuro, ele tende a ter um tempo menor de infusão. E o Dragon Well, às vezes você tá lá numa sexta, sétima infusão apreciando ele, você começa a precisar ter que aumentar um pouquinho mais a temperatura e você tem que aumentar o tempo. Eu não começo nunca fazendo um Dragon Well a 1 minuto, que aí vamos pro tempo. Então tá, você falou range de temperatura, Carla. Qual seria o range de tempo? Chá verde pode de 30 segundos até quanto? Até 6 minutos. Se a gente fosse olhar para uma tabelinha básica, a gente diria até 3. Uma tabela básica às vezes vai até 2 minutos. Só que, por exemplo, um Dragon Well você pode ter 4 minutos. Eu já fiz Dragon Well 8ª, 10ª infusão a 10 minutos. Aí são os pontos fora da curva, mas, poxa, então peraí. Aí é o trabalho do especialista. E que você pode aprender a fazer, mesmo não sendo um especialista, à medida que você vai bebendo e vai conhecendo chás e você vai provando. Né? Isso é com tempo e com prática. Mas a gente está dando exceções só para saber que elas existem. Mas então, vamos lá, Carla. A gente falou... Tempo, temperatura... Não, você quer resumir. Eu quero resumir. Beleza. Deixa eu fazer um resumo. Eu queria botar um passo antes aqui, que é escolha onde comprar o seu chá verde. Importantíssimo. Tá? Você falou, chá verde, é importante. Chá verde de boa procedência. Não compre chá granel de loja de produtos naturais. Porque ele minimamente ele tá mal armazenado, porque ele tá sob ação de luz, oxigênio, tudo. Tá tudo errado. Gente, chá não se vende assim. Exato. Chá de boa qualidade não se vende assim. Gente, então nunca um chá exposto assim, numa coisa transparente, ou saquinho transparente, nada disso. O problema não é nem o saco plástico, porque tem um chá verde maravilhoso, que é da Yamamoto-Yama, que o saco é plástico, mas ele é opaco. E o da Yamamoto-Yama, às vezes você acha até numa caixinha. Então tem a caixinha primeiro e depois tem o saquinho plástico por dentro. Então, a caixinha ela já está impedindo que várias coisas aconteçam. Luz, oxigênio, essas coisas todas. Isso. Então não compra isso. E também tem muito risco de você comprar aqueles que estão expostos assim e não ser nem chá verde. Então, gente, conhecer a procedência é muito boa. Dos brasileiros, a gente indica o da Yamamoto-Yama, o da Amaya. Sim. E o da Yamamaru, que é mais difícil de encontrar. Sim, isso tá também no outro TikTok que a gente tem sobre chás do nosso Brasil. Chás brasileiros, dá uma olhada no TikTok de chás brasileiros, que a gente mostra esses brasileiros, que são relativamente fáceis de você encontrar.
Fora isso... Molezinha. Gente, Fora isso, só comprando fora ou nas lojas. De empresas que, tipo a Twinings, que você sabe que tem uma tradição com chá. Mas a Twinings aqui só tem saquinho, por enquanto. Não, mas tem um saquinho verde bom deles. Tudo bem, mas só tem saquinho. A Twinings ainda não traz as folhas soltas que eles têm. Lá fora eles têm, muito. Ou de lojas especializadas em chá, como a Moncloa, a Tal Chá, a várias Quixote, empresas estão surgindo. E várias empresas pequenas e empresas especializadas de chá. Então, beleza, procedência, tá, gente? Depois a Carla falou, olha a folha. E já tem em mente que se a folha for picadinha, você vai ter que usar sempre menos tempo e menos temperatura. Seja conservador. Exatamente. Se a folha for maior, talvez você possa dar um pouco mais de temperatura, um pouco mais de tempo. Vou para 1 minuto, 2 minutos. Terceiro, a temperatura. Como a Carla já falou, o range é de 65 a 75 graus. A gente tem um tutorial sobre temperatura. Sim. Beleza? Na técnica ocidental. E o quarto? Bom, gente, entre 30 segundos e 6 minutos tem muita coisa. Tem um mundo, né? Isso. Entre 30 segundos e 6 minutos, porque a gente tá falando em 6 minutos, mas na verdade, se a gente for pela tabelinha, regrinha, ele vai até o quê? 3, eu acho, na tabela? 2 minutos, eu acho. 2 minutos. Eu nem mas sei tem chá direito, que com 2 minutos a gente não usa tabela, então... mas assim, vamos lá, se você googou e tá lá, chá verde... 30 segundos a 3 minutos. Isso. Você não vai pegar a tabela do nutricionista médico que não entende nada de chá e vai te dizer que é 10 minutos. Pelo amor de Deus, não faça isso. Esquece esse negócio de 10 minutos. Tá? Então vamos pegar aquela tabelinha de fazer chá, Google, tá lá 3, 4, 30 segundos a 4, ok, tem um universo. Como a Carol gosta de falar, que eu acho o máximo, essa frase você pode ir da graça à desgraça num chá, dependendo de como você faz. Então, isso posto, vamos supor que seja 3 minutos. 30 segundos a 3 minutos, a gente tem muita coisa pode acontecer. Exato. E aqui o que a gente vai mostrar agora para vocês na prática é, beleza, tô aqui com um chá verde. Como que eu trabalho com esse chá verde para ele ficar bom? Parte da premissa que você atendendo aquele primeiro item lá de que você comprou um chá de qualidade, não existe chá ruim, existe chá mal feito. Perfeito. Então você tem que acertar a infusão para ele ficar bom pro seu paladar. E se errar a infusão também é bom, porque errando a gente aprende. Né? Errando a gente diz, putz, esse chá, se eu fizer ele a 2 minutos, ferrou, fica ruim pra mim. E muita gente bota a culpa no chá, né? Exato. Não culpe o chá. Culpe você mesmo que fez o chá errado e tá tudo bem fazer o chá errado. A gente aprende fazendo chá errado. Eu fiz muito chá errado quando eu comecei a beber chá. É isso aí. Joguei muita folha fora, achei que era também só uma infusão, então pegava aquele nacão de oolong, pá, lixo que acabou. Me dá uma dor. Acontece, gente, é assim, acontece, tá tudo bem. Errou, refaz, porque se você erra, você pega exatamente o ponto daquele chá que você está pegando, daquele chá que você está provando para você. Lembrando que se você descobriu como é que faz aquele chá pra você, não quer dizer que todos os outros chás você vai fazer exatamente da mesma forma. Mas você vai usar aquele que você acertou, vamos supor que seja um chá de folhas quebradas, você comprou um outro chá de folhas quebradas e você vai partir da mesma premissa e dizer, bom, deve ser isso aqui. Isso. Se não ficar perfeito, você já reajusta aquela infusão. É isso aí, você vai aprendendo. Quanto mais chá você vai fazendo, porque o legal é você vai descobrir acertando a infusão, você vai começando a... E o legal é descobrir isso. O legal é saborear as várias xícaras, é deixar o chá ir jogando aos poucos tudo que ele tem pra te oferecer a cada nova xícara. Saborear. Vamos lá. Vamos pegar ali, ó. Eu tô com um chá japonês isso, aqui. A gente tá com 2 exemplos. A gente tá com um sencha japonês e temos um chinês do lado. São completamente diferentes, tá? É o Duyun Maojian. Isso, esse é um Duyun Maojian. Quer explicar? Você que adora esses nomes chineses bem complexos. Vamos lá. Duyun é uma região. Isso. Eu amo o cheiro desse chá, gente. Muito bom. Fala, vai falando, que eu tô pegando aqui. Duyun Maojian. Duyun é uma região de Guizhou. Fiz uma besteira, não trouxe minha colher. Ah, é? Pega com... Não tá dando pra tirar, com isso aqui que isso não é pra tirar. Ah, tá aqui. Achei. Olha que legal como é que esse chá verde está empacotado num pacote da Ziploc aqui, muito legal. E dentro, olha que finesse. São poucos lugares que eu vi isso, até na China não vi em todos. Dentro, olha que só. O chá está embalado dentro deste papel fininho. Ó. Que ainda é para proteger o chá que está aqui dentro. Guizhou até eu acho que eu não consigo mostrar. Esse foi de Guizhou para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil. A gente comprou ele. Viajou então, olha só, ele. meu chá tá aqui, todo embaladinho, como se fosse neste papel de seda. Ó,
Coisa mais linda do mundo. A gente vai botar ele aqui para você vê-lo. Para Eu você vou filmar apreciá-lo. aqui pra vocês verem, ó. Estamos falando de chá verde. Fechei, E eu fechei coloquei bem. 2 aqui e vocês já vão ver uma senhora diferença. É. E por que a gente fala como prepara. E a gente tem também a infusão a frio que a gente fez dele. É, a gente Muita vai gente mostrar. adora a infusão a frio, famosa A gente vai cold falar um brew. pouquinho Vamos lá, mais sobre ela. Vamos vir pra cá agora. Olha só aqui, então, temos esse é o chinês que a gente falou e o japonês. E aqui a gente até consegue uma folha inteira. Aqui, ó, que linda ela, né? Algumas, mas a gente também tem ela um pouquinho quebrada aqui, um pedacinho daquele entremeio entre as folhas, né? E aqui mostra o chinês. O Isso chinês aqui é mais enroladinho, Isso aqui né? já me diz que é uma colheita provavelmente feita à máquina, né? Que eu peguei um pouquinho da fibra. Aqui, ó, colheita manual. Aqui eu consigo ver um broto de tão clarinho que ele é. Aqui, bem aqui. E é mais enroladinho, né? Bem mais enroladinho. Cores completamente diferentes. Aqui mais escurinho. Isso tudo tem a ver com processos, tá? Mas o que acontece? Aqui, embora eu tenha ele um pouco picado, aqui eu consigo ver uma folha. Ela também, se a gente perceber, ela também tem ela é como se ela tivesse passado por um... Ela é Ferro de passar. chapada, ela é chapada, ela tá enrolada no próprio eixo. Ela não é uma folha... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, tá vendo? Caiu, né? Se você pega o que a gente tem aqui... Aqui, ó. Dá pra dar um zoom aí, Carol? Dá pra ver? Tá vendo? Então ela tem uma virada que ela dá no próprio eixo, que é diferente desse formato. Deixa eu botar a mão aqui, dá licença. Porque senão não vou conseguir pegar. Ó, essa daqui é perfeita, ó. Aqui. Tá vendo? Então, ele tá mais enrolado aqui no próprio eixo. Ele tem outro processo. Então, o que a gente faria aqui? Eu, só olhando aqui as folhas, eu já sei que aqui eu vou ter... Com certeza, nesse aqui, mais infusões, porque eu tenho as folhas completamente inteiras, do que eu vou ter aqui nesse sencha. E eu vejo outra coisa também. Fala, esse é o primeiro ponto. Então, a gente aqui pode ir pra, sei lá quantas infusões, mas minimamente 4. Aqui infusões. a gente tem minimamente 3. Você acha? Eu acho. Eu acho 2 a umas 3. 2 a 3, pelo menos. Ai, meninas, como é que vocês sabem isso? Bom, é porque a gente já conhece os chás, tem isso, tem essa premissa, mas só olhando essas folhas, a gente sabe que para esse chá se abrir, se desenrolar, vai ser mais rápido do que esse daqui. Tá muito mais enroladinho, que é a premissa importante que a gente falou hoje. E aí, a gente vê o seguinte também, ó. Tá vendo que esse aqui tá com um fragmentozinho? Isso, tamanho das folhas Ou também. seja, ele vai infusionar mais rápido. Se eu deixar ao mesmo tempo esse e esse, eu corro o risco de amargar esse aqui primeiro. Um entendeu? japonês, com certeza. Então, com certeza, eu faria tempos diferentes ou temperaturas diferentes. Eu faria tempos diferentes. Eu também. Nem tanto Na verdade, eu temperatura. botaria uma temperatura de 65 a 70 graus e infusionaria esse aqui mais rápido do que esse daqui. Então, isso é quando a gente olha a folha, é o tipo de percepção que a gente tem. Esse eu começaria a 1 minuto. Esse eu iria para 1 minuto, 2, pelo menos para começar. E sempre prove, tá? Você pode ir provando a cada 30 segundos, você que pode é o que a gente vai mostrar agora, né? Que é o que a gente vai mostrar agora. Então vamos infusionar esse aqui, método tradicional ocidental. A gente vai usar a Tea Maker e você vai aproveitar esse daí, né? Pô. Eu vou esquentar a minha Tea Maker a 70. Porque a gente vai, porque você já conhece esse chá. Não, eu tô sendo... Então bota 70. Gente, mas eu infusiono tanto chá todo dia que eu às vezes nem lembro quem que eu tô infusionando. Porque eu só olho e vou no... O ideal, vamos lá. Nesse olhar. Primeira coisa, galera. Eu não lembro exatamente qual é o melhor dele. 2 gramas ou uma colher de sopa. Que o que a Carol tá pegando aqui já dá mais ou menos 2 gramas nessa colher nossa. Isso. Uma colher de sopa rasa. Para 250 ml. Vamos fazer 250 ml, Beleza? Primeira coisa, proporção. Beleza. Segunda coisa, seja conservador na temperatura. A gente vai botar 65 graus. Porque 70 vai dar 68. Não, quando você bota 70 e bota pra cá, dá uns 65. Desce tanto assim, você acha? Desce bastante. Tá, então vamos esperar um pouquinho. Vamos acelerar.
galera, vamos lá. Então, tô a 70 graus, vamos infusionar. Nosso chazinho está aqui, beleza? Mais ou menos 2 gramas do chinês que a gente escolheu. 250 ml, eu vou no olho, que eu mais ou menos já sei, aqui pra essa chaleira. E aí a gente vai fazer como, Carla? Começa aí o termômetro. Já comecei. Já começou? 30 segundos? Vamos lá. Então, eu gosto sempre de dar uma misturadinha leve. Esse processo que a gente vai fazer aqui, você não vai fazer ele sempre. Você vai fazer ele quando você não conhece o chá. Depois que você conhecer, você já sabe qual é o tempo ideal pra ele e é isso aí. Exato. Cada chá é uma nova descoberta. Olha que maravilha. E geralmente chega um ponto que você já sabe. Pode testar, que vai dar 30 segundos agora. Mas eu tenho certeza que ele não tá bom agora. Porque Mas você é quer especialista. Que eu teste? Tá bom. A Carol quer que a gente teste a cada 30 segundos. Ó, eu vou dar Bem pouquinho, gente, pra não alterar muita proporção ali. Porque se você tira muito água, acabou. Então, tá gostoso, mas ainda não tá bom, tá? Pro nosso paladar. Pro meu paladar. Eu vou fazer ele no meu paladar. Então, um pouquinho mais intenso. Olha só. Aqui, vou pegar pelo ladinho. Pra ver como é que as folhas já estão se abrindo. 1 minuto, Carla. Tá, 1 minuto. Então, o que a gente faria em 1 minuto, que já tá em 1 minuto e 3 segundos, a gente faria mais uma pequena prova. Isso é o que você vai fazer quando você tá com chá novo. É um jorro, hein? É bem rápido. Pra você provar. Segue o trem. Pra quem não tá acostumado a tomar chá verde, de repente já estaria bom aqui em 1 minuto e 15 segundos, mais ou menos. Isso aí. Meninas, eu vou fazer isso pra cada chá novo que eu comprar, verde, preto, longo e branco. Vai. No início vai. Vai! E, gente, mas isso é gostoso. Porque pensa, não tem rotina. 1 minuto e meio, Carla. Não tem rotina, não tem marasmo no chá. Não tem marasmo no chá. Ok. Eu gosto de mexer pra dar uma balançada no líquido. Bem pouquinho, senão eu tiro água. Se eu tiro água, a infusão começa a ficar diferenciada. Você altera a proporção. Tá bom, continua. E também, olha só, a gente já começa a ver que ele tá ganhando cor. Cor do licor significa bom, ruim? Não, tá? 2 minutos, é apenas um parâmetro. Vamos deixar mais 30 segundos que eu sei que ele pode? Então tá, a gente tinha falado que a gente ia fazer ele em 1 minuto e meio, 2, né? Então vamos deixar mais um pouquinho, ó. Pega ali a xícara pra mim. E a gente não tem fair cup. Não. Tem um fair cup aqui. Será que esse fair cup dá? Acho que não. Vai dar 2,5 agora. Eu tenho um fair cup de outro utensílio. Bota na chicarona. A chicarona. Não, mas aí pra virar, tá. Não, vai dar certo. Vamos sem fair cup. Vai. 2,5? 2,5. Tá. Olha que linda que estão as folhas. As folhas já estão se abrindo. Vamos lá. A Carla, na última prova dela, ela disse, já dá pra ficar mais 1 minuto. Se você fizer isso e o seu amargou, você já sabe que na próxima vez você vai tentar menos tempo. Se ainda assim amargou, tenta menos temperatura. Se ainda assim amargou, diminui a proporção. E tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha que complica um pouco as coisas? É que a próxima vez não vai ser a próxima vez da segunda infusão. Vai ser a próxima vez da sua primeira infusão. Porque a segunda infusão de todo chá, ou terceira, ou quarta, ou quinta, o chá ele vai se modificando. Ele nunca é a mesma pessoa. Então, se você pegou um chá como esse, que é um chá premium... Ai, meninas, mas eu não tenho esse chá chinês. 2 minutos e meio. Não comprei fora. Não importa, a gente tem lojas aqui no Brasil que já vendem chás de alta qualidade, como esse aqui. Nossa, o aroma é sensacional. A gente não vai entrar em análise sensorial porque não é o objetivo aqui, tá? Mas vou mostrar pra vocês as folhas, como é que elas estão, lindas. Abrindo, eu consigo ver aqui broto, primeira folha, coisa mais linda, gente. Isso aqui é um chá que foi colhido à mão. Pensa o trabalhão que deu pra fazer isso aqui. Nossa, sim, tá muito gostoso. Tá gostoso. Ficou perfeito. Vou pegar só uma aqui pra mostrar. Então, a gente fez 2 minutos e meio. Então a gente foi testando ali de 30 em 30 segundos. Olha que coisa mais linda. Quem acompanha os meus stories, os nossos stories, eu faço esse chá várias vezes no stories. E já fiz ele muito na infusão a frio. Alguns diriam que é uma loucura fazer isso aqui no infusão a frio, gente, mas é tão gostoso que eu faço. A gente tem quase 1 quilo dele, então eu faço. Eu queria mostrar aqui. Pega a câmera aqui, Carol, pra mostrar. Olha que lindeza. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Isso aqui eu tenho um brotinho, tá? E eu tenho uma primeira folha. Peraí que eu preciso do meu... Dá o pratinho branco pra gente mostrar pra galera. Pra vocês verem.
E embora as folhas ainda estejam enroladas, a gente vai continuar infusionando. Se as folhas estão completamente abertas, Carla, significa que a minha infusão parou? Não. Você vai continuar infusionando o chá até ele realmente ficar com gosto de água. Ou seja, água lavou. quente. Água quente. Ficou com água quente, ok. Então aí realmente você já pode jogar ele fora, reaproveitar as folhas. E você só vai ficar testando até água quente na primeira vez que você vai tomar aquele chá, porque senão depois você já sabe, esse dá 3, esse dá 4, esse dá 5. Exato. E se você quiser aproveitar as folhas, cozinhar, esses chás mais de colheita à mão, que são mais delicados, você consegue até botar na comida. Os chineses fazem isso, botam no ovo, fritam. Fazem omelete. Né? Fazem omeletes. Se você mora numa casa, tem esse luxo, bote para suas plantinhas. Olha que coisa mais linda. Vamos pra cá, ó. Broto, primeira folha. Ó que coisa linda. Deixa eu pegar mais um ainda aí. Tá bem enroladinho, né? Tá super enroladinho. Ainda tem muito pra dar. Ainda tem muita infusão, gente. E ele é tão picurru, você viu? Quantas infusões dá esse chá que você já provou ele? Ai, nossa, não lembro. Mas assim, ó aqui. No mínimo ele dá umas 5, 6... Aqui tem uma galera enrolada só, peraí. 5, 6 infusões. Olha lá. Na verdade, aqui a gente tem broto, primeira, e aqui eu tô tentando entender. É uma segunda folha. Eu acho que é uma segunda folha, né? Isso aí. Então a gente já sabe que é uma colheita manual. Que pra você pegar só isso aqui, ó, poderia ser na máquina também. Mas aí é uma máquina, mais a técnica japonesa, que eles têm uma máquina que corta só ali em cima. Rentezinho. É um tipo de máquina específica. E olha que lindeza ver os brotos. Gente, deixa eu provar o meu. Tá uma delícia, né? Muito doce, muito delicado. Do jeito que a gente fez. Amargor. Eu acho que até para um novato, alguém que tá começando um chá, um tea lover, que a gente fala, as pessoas que são apaixonadas por chá, estão começando, querem ser apreciadoras. Eu acho que nesse tempo que a gente fez ficou legal. Conservador, 65 graus. Quantos minutos a gente acabou? 2,15? 2,5. 2,5 para a primeira infusão, tá? Então, obviamente, isso aqui é um chá que a gente continuaria infusionando. A gente não vai fazer isso com você, porque senão, como a gente sempre fala, vai virar uma rave. Exato. Vai ficar um TikTok enorme. Vai ficar um TikTok de 3 horas que a gente vai infusionando. Posso fazer um resumo rápido, Faça, por favor. Vamos então finalizar o resumo fechar. rápido, como finalizar o seu chá verde. Como finalizar? Como fusionar o seu chá verde. Primeira coisa, chá verde de boa procedência. Temos no Brasil. Isso. Segunda coisa, veja a folha, se ela tá picadinha, se ela tá inteira, para te dar uma ideia, mais ou menos, se você vai precisar de mais tempo, mais ou menos temperatura. Picadinho, menos tempo, menos temperatura, menos múltiplas infusões. Isso. Inteiras, a gente pode ter um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de temperatura, e a gente vai ter mais infusões. Isso. Terceira coisa, temperatura 65 a 75 graus. Se você não conhece o chá, seja conservador. Seja conservador. Sim, começa com 60, 65. Isso. Quarto, tempo de infusão. Bom, teste. Comece a testar de 30... Não conhece o chá? Você já tem aquela ideia se é folha inteira, se é... Faz isso, mas... Cuidado para não pegar muito chá, porque senão você muda a proporção ali dentro e prova. E a quinta coisa, gente, nunca desista do chá achando que chá verde é ruim, chá verde é amargo, sabe? Isso é muito da nossa humildade humana de entender que talvez a gente não esteja... Ih, botei a mão no microfone. Que talvez a gente não esteja infusionando corretamente. Então não desiste dele, testa. Diminui, você achou que ficou muito amargo? Diminui a temperatura, achou ainda não tá legal, diminui o tempo. Na verdade, eu mexo primeiro no tempo. Sim. Diminui o tempo. Não deu certo, diminui a temperatura. Não deu certo, muda a proporção. Até dar certo. Se o chá é de boa procedência, ele vai ficar bom, ele vai ficar gostoso pro seu paladar. Outra coisa importante, você não tem tea maker, não tem problema. Você tá fazendo num copinho, num copão, vou aqui 200 e poucos ml, tô fazendo na minha xícara, eu vou coar com aquele coador simples de cozinha que a gente coa suco, limão, limonada, etc. Beleza, mas pô, como é que eu vou fazer pra provar a cada 30 segundos, meninas? Uma colherzinha de chá. Qual que é de chá de café, que é menor? Que eu nunca sei a diferença. Café, menor. A de café. Pega uma colherzinha de café, dá uma misturada nele antes de provar. Tô em 30 segundos. Peguei a colherzinha de café, provei. Não, ainda falta. Ainda vamos testar mais 30 segundos. Deu 30 segundos, mais mistura.
prova, beleza? Então não precisa ter tea maker para fazer chá bem feito. E tea maker é um plus. E quanto mais você for provando chás verdes diferentes, mais você já vai entendendo como ele funciona, mais você domina a infusão, até chegar ao ponto de, por exemplo, a Carla já sabia qual seria o tempo e a temperatura desse chá. Porque ela olha para ele, ela olha para qualquer chá, e isso é o que faz um especialista, ele olha para qualquer chá, ele já sabe mais ou menos como ele manipula aquela infusão para ficar gostoso pro paladar dele. É isso, galera. E vamos beber muito chá verde, porque além de serem deliciosos, nos darem múltiplas infusões. A cada xícara a gente tem uma nova descoberta. Aliás, cada chá vai ser uma nova descoberta. Faltou? Fala. Sim. E uma maneira muito boa de você não errar no chá verde é você fazer a infusão a frio. Ai, verdade, eu não trouxe a infusão a frio. A infusão a frio é simples. Você Vou mostrar. Você congela o parâmetro temperatura. Sim. Você vai colocar o chá na água, na temperatura ambiente, vai deixar ele na geladeira e aí vai ser de 4 a 6 horas. Ou mais também. Ou mais. E aí o que você faz? Você testa. Deixou 3 horas, testa. Deixou 4, testa. Deixou 8, testa. Pra você ver quanto tempo que ele fica legal pra você. Quer que eu mostre a infusão a frio dele? É linda. Vou mostrar. Dá uma pausa aí. Aqui, galera, pra gente fechar, olha que lindeza. Essa é a infusão a frio do nosso chá verde do Yun Mao Jian, que a gente acabou de fazer na infusão a quente. Você botou que proporção aí? Eu botei... Bom, para cada chá vai ser diferente também, exato, né? Aqui eu botei menos proporção do que eu teria botado para esse Sentia, que tem as folhas quebradas, então não, é mas mais... para esse especificamente. Esse foram 8 gramas para 3 litros de chá. 8 gramas para 3 litros, temperatura ambiente. Quanto tempo você deixou infusionando? Eu deixei... Bom, porque eu tô fazendo pro nosso paladar. Isso. Pro paladar de quem tá começando, eu diria no máximo 6 horas. Eu fiz 15 horas de chá. Tá, que é o nosso paladar. Fica um pouquinho mais herbal, ele fica mais umami, ele fica mais intenso. Eu gosto. Exato, mas digamos... Eu gosto 6 muito. horinhas, 6 Foram horinhas. 3 litros. Aqui é só uma das garrafas que já sobrou, que a gente ainda vai beber hoje. É isso aí. Então, a infusão a frio, ela facilita porque ela faz o quê? Ela congela aquele parâmetro temperatura. Você não tem que se preocupar tanto com ele. Isso, e os tempos são longos, então você consegue testar mais. É uma maravilhosa maneira de você beber muito chá verde. A gente faz e toma de litrão durante o nosso dia inteiro. Nossa água. É isso aí. É isso! Curte, compartilha se tem algum assunto sobre o chá que a gente ainda não falou em cento e quase, sei lá quantos TikToks que a gente tá, 102, 103. Compartilha aqui com a gente, diga, meninas, quero saber sobre tal assunto. A gente vem respondendo as perguntas, mas se é um tópico que a gente pode explorar mais, fala aí pra gente e a gente vai criar um TikTok só pra você, tá? Toca o sininho pra você saber quando é que a gente tá aqui. Agora nossos TikToks passam a ser toda segunda e sexta. Por quê? Quartas-feiras a gente tá na live O Especialista, que vai do mais simples até o mais complexo, com até perguntas dos nossos alunos. E a gente responde a todo mundo que tá lá ao vivo com a gente, querendo saber mais sobre perguntas sobre chá. A gente responde tudo. Tudo. É isso aí. Sem nada, sem deixar de falar sobre nada, né? É isso aí. Até o próximo TikTok. Valeu, galera. Tchau, tchau.